Eu vou precisar contar tudo pra vocês antes que o meu corpo comece a dar sinais. E aí não dá mais pra esconder, né? Não vai dar mais pra esconder. Deus te deu a resposta. Deus te deu o retorno. Abril de 2020, quando aconteceu a primeira falha e apareceu na minha cabeça. Em meio àquele caos da pandemia, muito medo, insegurança, muitas pessoas ficando doentes ao nosso redor, né? Acredito que todo mundo conhece alguém que sofreu pelos males da pandemia. E naquele momento apareceu o primeiro foco de pele sem cabelo na minha nuca. E eu ainda morando com a minha mãe, chamei ela pra ver, porque na verdade eu não vi, né? Mas eu senti ao colocar a mão, passar o dedo assim aqui na minha nuca, eu senti algo estranho. Aí eu chamei minha mãe. Ela então deu um grito de medo, de aflição, de pânico, na verdade. Ela tirou uma foto e me mostrou. Para eu entender o que estava acontecendo, foi melhor ela tirar uma foto e me mostrar. Então eu lembro como se fosse ontem. Tudo aquilo que ela sentiu, eu senti também, né? Uma aflição, um medo, desespero. Eu acho que isso define bem aquele momento. E nisso, eu e minha mãe acompanhamos esse caso, né? Ficamos de olho se aquilo iria aumentar, se iria aparecer algum outro. E em paralelo a isso, eu fui me cuidando mais. Na medida do que eu podia, procurava me alimentar bem, tudo que as pessoas falavam pra mim que evitava a queda de cabelo, o nervosismo, o estresse, enfim, eu estava fazendo, principalmente truques milagrosos de queda capilar, né? Então, hidratação com babosa, passar babosa no cabelo, café com açúcar e mel. Tem milhões de maneiras aí de fazer uma hidratação. E é o que eu estava fazendo naquele momento, para evitar com que meu cabelo caísse mais. Para resumir, eu marquei uma consulta com uma dermatologista. Claro que eu não esperava que fosse nada grave, né? Na verdade, por muito tempo que eu demorei para procurar ajuda, eu demorei cerca de uns 3 meses ainda, mesmo meu cabelo tendo uma queda ali razoável, eu demorei para procurar ajuda médica, porque sabe quando a gente tem um pressentimento? Naquela época, eu não buscava equilibrar tanto a minha mente, né? Eu não usava de técnicas para evitar com que coisas acontecessem. Técnicas mentais, orações, enfim. Então eu já estava esperando algo ruim, porque a queda não passava, não parava, né? A queda do cabelo não parava. Então, procuramos essa dermatologista. Ela me receitou corticoides, ela suspeitou de alopecia areata e pediu para que eu seguisse certinho ali com as medicações, com o tratamento que ela havia me passado. Enfim, eu fiz isso, eu segui com o tratamento que ela me passou, mas nada adiantou. Então, eu fiquei aí basicamente mais uns 3, 5 meses perdendo muito cabelo mesmo. Meu cabelo nunca foi muito volumoso. Ele sempre foi um cabelo muito bonito, mas não era aquele volume. Eu passei por mais uma dermatologista, esta que estava muito preocupada com minha aparência física e me receitou mais corticoides, mais outras várias medicações, as quais meu corpo não gostou muito, né? Porque eu sofri com várias reações adversas. Uma delas era uma ansiedade severa. Então, provavelmente por essas medicações mexerem muito ali com os meus hormônios, né? Então, claramente, eu iria sofrer de alguma forma, pequena que fosse. Mas, no meu caso,
foi bastante. Então, eu engordei aí cerca de 12 a 14 quilos, não lembro bem. Isso era no final de 2020 para 2021. Então eu estava perdendo cabelos, engordando, me alimentando mal. Eu me encontrei ali em um pico de emoções, um beco sem saída, né? Essa é a verdade. Só de eu lembrar me gera alguns gatilhos assim pesados, mas vamos lá. No meio desse tratamento novo com essa outra doutora, aconteceu isso que eu estou falando aqui para vocês, da ansiedade, e eu me sentia muito mal, eu não queria mais tomar aquele remédio. Inclusive, no meio desse tratamento, essa mesma médica me indicou procurar uma psiquiatra. Inclusive, na consulta com essa psiquiatra, ela chegou a pensar que eu mesma estava arrancando os meus cabelos, mas ela deve ter o fundamento dela, né? Que, enfim, hoje eu só guardo comicamente essa parte de eu tava arrancando meu cabelo. Como assim? Eu tava arrancando meu cabelo. E, gente, era o que eu mais temia. Era o que eu mais temia. Eu sou leonina, eu não acredito muito, mas eu brinco, né? Eu sou leonina, eu sou vaidosa, sempre fui vaidosa. Sempre fui uma pessoa autêntica, uma pessoa energética, uma pessoa feliz, radiante. Mas também sempre fui uma pessoa muito estressada. Quer dizer, eu era uma pessoa muito estressada, impaciente, irritada. Trabalhava demais. Minha rotina era assim, ó, absurdamente doida. E nessa rotina, eu saía, eu me arrumava aos finais de semana, me divertia. Então, assim, gente, eu acredito que, como qualquer outra mulher, eu amava meu cabelo de paixão. Amava, amava, amava. E cuidava muito, fazia milhares de hidratações. Inclusive, em um momento da minha vida, até tentei ser TikToker de dicas para cabelo, para vocês terem uma noção. Passou essa fase de tratamentos com essas dermatologistas, com essa psiquiatra. Inclusive, ela me receitou um ansiolítico, acho que é assim que chama. E nisso, eu assim, tava tendo todas as reações adversas possíveis de todas as medicações. Então, eu não dormia muito bem, eu ainda comia mal, eu chorava do nada, eu chorava do nada. Então, sei lá, se eu olhasse no espelho, eu já chorava. Era tipo isso, eu chorava por tudo. Olhava no espelho, chorava. Ia tomar banho, tinha que lavar o cabelo, chorava, porque via que o meu cabelo caía. Então, assim, era o ápice da tristeza severa, era isso. Que, inclusive, eu não desejo para ninguém. Esse tipo de coisa que aconteceu. E depois de algum tempo, eu encontrei a minha dermatologista atual, que é a Cineida, aqui de Maringá. Ela é ótima, ela é uma pessoa, ela é um ser humano, assim, que eu não sei nem explicar. O próprio Deus enviou essa pessoa aqui na Terra para salvar vidas. Eu falo salvar vidas porque realmente ela abraçou a causa, ela abraça todas as causas e ela salva vidas. Além de pele, cabelo, enfim, todas as áreas da dermatologia, ela coloca um copinho, sabe, cheio de esperança dentro do coração de cada paciente. E nisso, eu iniciei esse tratamento com ela novamente. Expliquei para ela, olha, assim, eu não sei mais o que fazer. Já fiz diversos tratamentos, inclusive fiz com a antiga dermatologista, o MMP, se não me engano chama assim. Fiz tratamento com corticoide e outros remédios. Nessa época de 2021, eu repilei. O que é repilar? Eu consegui os meus cabelos de volta. Eu vou até colocar uma foto aqui para vocês verem como ficou. Eu viajei também, fiquei na casa de um colega meu em BH na época. A gente se divertiu bastante, eu tava bem feliz por conta enfim, de todos os resultados que eu estava tendo. Pra mim, aquele era o fim. Eu não sofreria de novo com queda de cabelo, né? Eu tava super, hiper estável. Tava radiante. Quando eu entrei no avião, eu fui mandar uma selfie pra minha mãe. E quando eu coloquei o celular
no meu colo, tinha, não sei porque no celular, né? Mas, enfim, tinha um pelinho, me lembro muito bem. Um pelinho, né? No caso, um cabelinho na tela do celular. E nisso, eu fiquei com medo, né? Me gerou novamente um gatilho de angústia. Logo, cheguei em casa, minha mãe deu uma olhada e ela me disse que tinha ali um foco de peladinho, mais ou menos desse tamanho aqui, ó, que tava sem cabelo. E nisso eu me preocupei, claro, me veio uma angústia muito grande. Sabe aquele negócio de, nossa, não, de novo não, vou sentir tudo aquilo de novo. Meu cabelo começou a cair novamente. E, pasmem, eu não sei se eu vou achar a foto da sacola, que eu me lembro muito bem dessa sacola, é a sacola de um mercado aqui. Eu resolvi que eu iria tirar todo o meu cabelo com as minhas mãos, porque era um símbolo de pegar com as minhas próprias mãos e colocar um fim naquela situação de angústia, de ansiedade, de depressões, enfim. Eu não queria mais passar por aquilo de novo, né? Eu tava cansada, não gostaria de passar tudo aquilo de novo, então eu decidi colocar um fim naqueles cabelos lindos. Eu vou até colocar também uma foto aqui para vocês verem como eu estava, como eu tinha ficado. Vivi pouco tempo com aqueles novos cabelos, mas naquele momento foi um basta, sabe? Eu comecei a ver que eu tinha que dar outro foco para minha vida. Eu não poderia mais deixar que aquela situação tomasse conta de todos os meus dias, sabe? Óbvio que teve muitos detalhes, né, ao longo dessa história toda, mas eu decidi que não ia mais deixar aquilo tomar conta de quem eu era. Então, eu me olhei no espelho, ainda estava acima do peso, ainda estava com o rosto em formato de balão e ainda estava triste. Mas aqueles eram os últimos dias que eu iria me deixar ficar naquela situação. Eu decidi me inscrever no CrossFit com uma amiga minha, eu decidi que eu iria treinar, comer bem, que eu iria fazer toda a minha parte, que eu iria começar a busca incessante por uma vida espiritual, vida balanceada. Eu comecei a estudar muito sobre desenvolvimento pessoal. Eu busquei de todas as formas possíveis, agarrei com todas as minhas forças métodos de não me deixar abalar por circunstâncias exteriores. Inclusive, uma coisa que eu não comentei aqui é que apareceram manchas vermelhas pelo meu corpo. Não manchas comuns, estrias grossas e vermelhas. Então você imagina, né? Eu tava só o pó da lamentação. E só que a Cineida, a doutora, ela foi maravilhosa. Ela voltei, né? Claro, fui fazer uma consulta com ela e explicar a situação. Inclusive, ela até ficou feliz na fase de repilação, que ela falou: agora vai, agora você tá ótima, tá bonita, agora vai cuidar do teu corpo, vai fazer a tua parte. Porque ela achou que tava resolvido, né? E aí, quando eu voltei pra falar com ela, quando eu voltei pra fazer uma consulta com ela, já estava usando bandana, já estava sem cabelo nenhum, tinha uns fiapinhos. Estava muito feia, inclusive. E uma observação, que talvez vocês estejam se perguntando aí, por que, Suelen, que você não deu um fim nisso? Por que você já não foi lá, já não rapou a cabeça, né, lidou com a tristeza, tudo de uma vez? Por que você ficou sofrendo aos poucos? Às vezes, provavelmente você vai me entender agora. Às vezes, você tem uma certa dificuldade para se afastar de algo que está te gerando problema. E isso foi muito significativo para mim durante uma fase da minha vida. Em resumo, é isso. Tem coisas, tem situações da nossa vida
que a gente demora mesmo pra poder desapegar, pra dar um basta, pra entender que é isso, viva o luto e passe por ele, mas não se apegue a ele. Eu tava apegada, eu não queria de jeito nenhum me desapegar de um fio de esperança. Era essa a minha mentalidade naquela época. Ainda na consulta com a Cineida, ela me disse que, aos olhos médicos, ela fez tudo o que tinha que fazer. O meu caso passou a ser alopecia areata universal, que é quando todos os fios de cabelo caem, todos os pelos do corpo caem também. Já não tinha mais jeito. Naquele momento eu entendi o que ela estava falando, mas não peguei pra mim. Não peguei pra mim. Eu já estava estudando desenvolvimento pessoal, muita coisa. E um dos meus aprendizados foi: quando você ouvir algo que você não quer pra você, que você sabe que não faz parte da tua vida, você ouve, entende, mas não pega. Você repreende, vamos dizer assim, né? Então eu repreendi aquilo, mesmo com todas as circunstâncias apontando de forma negativa. Eu sabia, eu tinha certeza que eu não iria ficar naquela situação por muito tempo, na situação da alopecia areata. Eu tinha certeza já que Deus tinha um plano para mim, que Deus tinha um propósito. Deus permitiu que eu tivesse essa doença para um propósito. E foi na terapia que eu entendi que eu estava passando por uma doença psicossomática. Psicossomática. São doenças que elas se unem, assim, claro, a pessoa nasce ali com um gene defeituoso, mas ao longo da vida ela pode ou não desencadeá-lo. No meu caso, como eu expliquei para vocês, eu tinha uma rotina muito corrida, muito estressante. Fiz 3 anos de direito, quase 3 anos de direito, uma faculdade um curso a qual, na época, eu não queria, mas eu estava ali porque minha mãe, né, família, exigia um diploma. Trabalhava, eu tinha minha própria empresa por alguns meses, eu tive esse próprio negócio durante muitos meses e eu equilibrava a faculdade com esse negócio e eu trabalhava sozinha. Passei por muita coisa, e nessa fase eu tive um problema dentro da minha família muito grande, extremamente maldoso, e eu tava digerindo tudo de uma vez. Então é claro, nenhum corpo humano vai aguentar tanta pressão, assim como o meu estava aguentando naquela época. Mas, contudo, todavia, a médica me deu uma opção que poderia ou não funcionar, que era entrar com um processo judicial contra o Estado para ganhar esse tratamento, porque não tinha mais nada que ela poderia fazer, mas eu poderia entrar com um processo para tentar uma medicação para artrite reumatoide. Ela fez ali uma explicação de modo geral, explicou tudo bem bonitinho, bem certinho. Inclusive ela participou da pesquisa a qual dizia que esse remédio, essa medicação, ela também estava tratando a alopecia areata universal, mesmo sendo um remédio para artrite reumatoide e algumas outras doenças autoimunes, que no caso a alopecia é uma autoimune. Ela me deu a opção do processo, me indicou uma advogada, essa a qual já havia recentemente ganhado outros casos. Eu fui lá e tentei. Entrei com o processo em 2021 mesmo, mas o que aconteceu? Eu abri mão, sabe? Eu larguei de mão, porque até mesmo ter esperança que eu poderia ganhar esse tratamento era pesado pra mim, porque imagina você ter esperança de algo que pode ou não acontecer, daí você se agarra àquilo e fica pensando que vai dar certo, mas é mais pra não do que pra sim, porque você está dependendo do governo, né? Então eu estava com o pé atrás e fui viver minha vida.
fui viver minha vida, fui pegar firme na academia, pegar firme na alimentação. Fiz uma dieta certíssima por muito tempo. Eu me divertia, eu viajava. Passei por algumas fases ruins, né? Mesmo viajando e curtindo. Eu sabia que eu estava em uma situação que mexia um pouco com a minha identidade. Então, por alguns momentos, a minha identidade foi abalada, né? Eu não conseguia fazer ali algumas coisas sem chorar ainda, mas eu estava ali tocando o baile. Em 2022, eu recebi a primeira negativa do processo, né? Os advogados entraram, a parte deles, e eu recebi uma negativa alegando que era apenas uma doença estética e não mexia com a minha saúde física. Então, eu fiquei bem triste, moralmente abalada. Imagina, eu lendo que era apenas uma doença estética, que não precisava, não tinha necessidade tão grande de eu tomar essa medicação. Ok, passou-se o tempo. Eu ainda curtindo a minha vida, tentando preencher um vazio enorme dentro do meu coração, até que eu descobri o amor de Deus, né? A paz que excede todo o entendimento. Ali já no final de 2022 para 2023. Durante esse tempo, eu recebi mais uma negativa do processo. Praticamente não tinha mais o que fazer. Os advogados nem conversavam muito comigo mais, porque eles também estavam com as expectativas baixíssimas, porque, né, tentaram uma vez, recorreram e não conseguiram. E nisso, eu literalmente abri mão e falei, bom, eu agora vou focar na minha vida, não quero mais saber dessa medicação, vou viver desta forma até que Deus faça, até que Deus me cure, até que Ele permita com que algo aconteça de diferente em relação a essa doença. Vivi ali muito tempo uma vida linda, assim, com muita coisa boa acontecendo. Como eu disse pra vocês, peguei muito firme nos estudos sobre desenvolvimento pessoal, vivi, assim, uma rotina espetacular, fui morar sozinha, construí alguns resultados dentro da minha carreira profissional e isso foi muito bom. Fui trabalhar dando mentorias para outras pessoas, essas pessoas conseguiam resultados, isso me deixava muito feliz, imensamente feliz. Inclusive, eu ajudava muito mais essas pessoas mentalmente e elas se desenvolviam, elas criavam ideias, elas conseguiam executar ideias e elas traziam para mim os resultados, elas me mostravam os resultados delas e isso me deixava muito feliz. Eu estava trabalhando com o que eu gostava, eu tinha trancado a faculdade, enfim, estava tudo ótimo. Eu comecei a descobrir a minha real identidade. Eu fui em busca da minha real identidade. Quem era a Suelen sem aparências físicas, sem depender de aparência física? Quem era a Suelen? O que ela tinha de melhor? O que ela poderia entregar? O que ela poderia fazer, né? Então eu fui atrás disso. Eu me olhei através do espelho, né? Então no espelho a gente vê uma coisa, mas e se você ficar se encarando? E se você olhar para dentro, o que você vê, né? Isso foi fantástico. Eu vivi, assim, as melhores fases da minha vida. No final do ano de 2023, aconteceu um fato que me trouxe de volta à alopecia areata universal. Essa qual eu nem ligava, gente. Sério, eu vivia uma vida tão no automático, que já não importava mais pra mim eu usar uma bandana, eu ter que usar laces, né? Porque eu comprei laces, perucas, enfim, caras e lindas. Então eu estava muito bem. Mas no final do ano, em setembro de 2023, aconteceu um episódio onde eu, super empolgada, fiz uma viagem com o Gabriel, que é meu namorado. E nesta viagem, a gente resolveu ir pro Beto Carreiro World. E lá, eu
enfrentei a fila, aquela fila que vocês provavelmente têm o conhecimento ou já ouviram falar, quilométrica do Beto Carreiro, para andar em um brinquedo. E aí, quando eu cheguei, quando foi a minha vez da fila, o rapaz ele pediu em voz alta para que eu tirasse a minha bandana, né? E eu falei, não vai rolar, eu não tiro a minha bandana. E aí ele falou, bom, então você não pode andar no brinquedo. Aquilo, eu resolvi, peguei um voucher lá, porque a gente claramente foi embora, a gente não pôde mais andar em nenhum brinquedo, eu não podia por conta do lenço. Aí fomos embora. Fiquei um pouco triste, mas eu fiquei mais pensativa do que triste. Pensei, poxa vida, imagina se fosse uma criança, imagina se fosse uma filha minha. Eu ia ficar muito chateada, muito abalada, aí eu ia ficar triste de verdade. Quando a gente voltou de viagem, eu decidi que eu iria abrir um processo por danos morais. Olha pra você ver como que Deus faz tudo certo, né? Escreve certo por linhas tortas. Marquei e abri uma reunião online com os advogados mesmos que estavam cuidando do meu caso, do tratamento. E eles me deram todas as informações necessárias caso eu quisesse prosseguir com aquele caso do Beto Carreiro. E no final da reunião, eles me disseram que eles não iriam falar muito sobre o outro processo, né, o processo do remédio, porque eles tinham poucas chances. Eles iriam, então, recorrer pelo STF de Curitiba, mas que como a juíza daqui da cidade já havia negado, as chances eram mínimas. Nisso a gente finalizou ali a reunião, eu voltei, segui com a minha vida normalmente, né? Claro, um pouco ainda com essa história do Beto Carreiro na cabeça, a gente conversava aqui em casa e tudo mais, mas nada de grave. Não fui atrás de prosseguir com o processo, não senti vontade. Eu acredito que as coisas às vezes acontecem porque tem que acontecer, tem que trazer alguma reflexão. Isso sou eu hoje, né? Entrei numa fase da minha vida que alguns projetos começaram a fluir, a dar certo. Até minha família veio até mim para falar sobre a medicação. Vamos comprar esse remédio. É um remédio que custa por volta de R$ 7.000, R$ 7.500 por mês. Tem que tomar para o resto da vida. E eu falei, olha, eu não vou atrás desse remédio por conta própria. Por mais que minha carne, né, eu, pessoa, aqui, tinha essa vontade. Não vou mentir. Eu tinha essa vontade, mas eu tava bem. Esse remédio, ele dispõe de algumas limitações e nessa época eu estava bem tranquila, não tinha necessidade de tomar esse remédio, eu me olhava no espelho muito bem, eu me sentia bem de lace, me sentia bem comigo mesma, com a bandana, bem fresca, inclusive. Claro, algumas coisas específicas é ruim, né? Você não ter cabelo. Tipo, o frio é uma delas. Por diversas vezes, a minha família, minha mãe, né, mais especificamente falando, vinha até mim e me perguntava, me questionava por que eu não queria começar com o tratamento, se eu tinha condições para começar o tratamento. Mas eu sentia no meu coração que eu ainda não tinha aprendido tudo que eu tinha que aprender, sabe? Eu não tinha passado por tudo que eu tinha que passar ainda. E eu tinha muito forte no meu coração que quando fosse da permissão de Deus, ele faria na minha vida. Ele autorizaria. Mas, eu sempre tive a fé, desde quando eu recebi aquela notícia da doutora que eu não tinha mais o que fazer, não tinha mais tratamento. Eu tinha muito forte no meu coração que eu iria ser curada. Eu tinha essa certeza. Eu tinha essa certeza que eu iria ser curada. Deus falou pra mim que eu iria ser curada. Ele usou profetas, ele usou pessoas aleatórias, ele usou palavras nas igrejas que eu fui. Mas eu, na minha cabeça, tinha comigo que isso iria acontecer em um tempo certo. Há tempo para todas as coisas, né? Então eu estava tranquila, muito tranquila mesmo, gente.
leve. Quem me conhece sabe que eu nunca estive tão leve na minha vida. Leveza. Enfim, e quando eu encontrei essa paz, quando eu encontrei esse amor tão grande na minha vida, amor de Deus, eu entendi que ele nunca me abandonou, nunca me abandonou. E não era hoje que ele ia abandonar, não era nesse tempo difícil de novo da minha vida que ele iria me abandonar. Eu já passei por tanta coisa, quase perdi minha mãe por várias vezes, e eu sempre pedindo pra Deus me dar proteção, pra Deus, do meu jeitinho, né? Eu sempre pedia uma coisa, isso é muito claro pra mim desde minha infância. Eu pedia pra ele não sair do meu lado, que todas as outras coisas seriam acrescentadas, tipo assim, mas eu não tinha essa consciência de todas as outras coisas me seriam acrescentadas. Não tinha, mas eu tinha convicta que se Deus estivesse comigo, cara, o Deus superpoderoso, Jesus do meu lado, eu era inabalável. Eu busquei essa minha fonte de energia novamente. E aí eu encontrei, por isso eu estava muito bem. Enfim, voltando, corta pra cena da minha mãe novamente falando comigo sobre medicação, porque ela ficou muito abalada, né, com essa questão do Beto Carreiro. Como eu tô falando pra você, eu estava realmente pensativa, sabe, buscando entender o que aquilo tinha pra falar pra mim, o que a vida tinha pra falar pra mim, porque muitas pessoas me paravam aleatoriamente, me abraçavam. Isso é uma história muito doida que, assim, se você não tiver sabedoria pra entender e acreditar nisso, tá tudo bem. Eu acredito. E acredito que muitas pessoas que têm essa conexão com esse amor acreditam no que eu tô falando. Até nas viagens, as pessoas me paravam pra falar que Deus tinha um propósito muito grande na minha vida, que Deus tinha um porquê para todas as coisas na minha vida. Até arrepio. E que eu acreditava mesmo, né? Porque eu já tava nesse flow de acreditar em... Não, minha cura já tá lá, minha cura ela tá guardada, ela tá em algum lugar, tá me esperando. E aí essas pessoas vinham e fortificavam muito isso, ficava assim muito forte na fé. E aí eu sabia que ia acontecer. Aí o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, me deu uma certeza, me trouxe uma frase na minha cabeça. Essa frase ela virou uma certeza pra mim, que o meu advogado não estava aqui na Terra de forma humana, né? Que meu advogado, ele era fiel para cumprir. O meu advogado é fiel para cumprir. Me veio essa frase. Essa frase ficou batendo na minha cabeça e, gente, eu nem tava lembrando de processo, mas essa frase ficava permeando a minha cabeça. Inclusive quando minha mãe vinha falar comigo sobre o remédio, sobre o tratamento, quando me vinha a vontade de ir lá e de comprar o remédio, vinha essa frase na minha cabeça: não é você que vai autorizar alguma coisa, não é você que vai correr atrás, não é você, deixa acontecer naturalmente, que vai acontecer, para de ser ansiosa. Eu me acalmava e voltava para a sã consciência de que se coloca no seu lugar, fica, espera e seja feliz. Busque sua identidade tão forte, a sua identidade que está atrás de toda e qualquer aparência, e vai ser feliz com isso. Entre os dias 14 e 15 de julho desse ano, eu tive uma forte, como se fosse um vento passando, assim, no meu corpo, na minha mente, e algo estava ali comigo, batendo a porta da minha consciência e dizendo: de que forma Deus vai fazer? E claro que a minha consciência estava assim: fica quietinha, ele vai fazer do jeito dele, do jeito que tem que ser, ele vai te dar uma cura espontânea se ele quiser, né? E aí eu comecei a pensar em formas as quais Deus poderia arquitetar essa minha cura. Se Deus gosta de testemunhos, qual será que vai ser o testemunho que ele vai me dar? Porque eu já sabia que eu ia ter um, mas eu não sabia de que forma seria, né? Ninguém sabe, na verdade. E aí eu pensei, eu acho que ele vai me dar esse remédio, eu acho que ele vai me dar esse tratamento, a possibilidade de fazer esse tratamento. Porque assim eu consigo influenciar outras pessoas e falar para elas a importância sobre você não desistir de um processo, a importância de você realmente bater em cima, ainda mais quando é um tratamento, assim, raro, né? Então, o governo não dá muita atenção para isso, porque tem poucos casos,
E quando não tem uma baguncinha, quando não tem um volume, ele vai arquivando, o governo vai deixando para depois. Ele vai arquivando, vai abafando os casos. Sabe aquela frase, abafa o caso? Então, é isso que o governo ele faz quando existe um caso que não é tão importante assim, a vida da pessoa física. E aí eu falei, então, isso tudo no meu pensamento, tudo eu pensando sozinha. Ele vai autorizar, eu não sei de que forma, mas ele vai autorizar com que eu faça esse tratamento. O que eu devo fazer, né? Eu fiquei pensando. Ok, parei, fui dormir. Quando eu deitei, eu comecei a visualizar a medicação na minha cabeça. Comecei a visualizar muito forte o potinho da medicação. E fui dormir orando para que Deus me desse uma resposta, se o que eu tava pensando fazia sentido ou não. Há uns 4 ou 5 meses atrás, lembrando que eu tô falando com vocês no mês de agosto de 2024, eu fiz uma colagem da lei da atração a longo prazo e fiz uma microcolagem para colocar aqui de capa no meu celular. E nessa colagem estava o remédio. Porque o remédio, ele não significava o remédio em si, ele significava o tratamento. Então essa vontade começou a vir em mim, mas de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais consciente, de uma forma não triste, de uma forma feliz, de uma forma tranquila. Eu tava em paz. No dia 15 de julho, eu acordei e senti uma vontade muito grande, né? Lembrando, dia 14 foi o dia que eu dormi pensando e coloquei a medicação, até olhei na capa do celular, vi a foto das coisas que eu queria, uma delas era a medicação, o tratamento, e aí eu levantei e com uma vontade imensa de orar, fazer uma oração e tentar encontrar uma resposta através do universo de oração. No dia 15 de junho, eu botei uma playlist gospel pra tocar enquanto eu fazia minha oração e fritava meu ovo. Fiz o meu ovo ali mexido e eu tava numa conexão muito intensa espiritual. Muito intensa, assim, eu chorava muito. E fritando ovo e chorando. Fritando ovo e chorando. Eu senti uma paz muito grande, uma paz, assim, enorme. E eu sentia muito grande a presença de Deus naquele momento. Por mais que é um momento nada a ver, né? Não tem um momento próprio, impróprio. É em qualquer momento, né? Que você chama Deus para uma conversa. E naquele momento, a música parou e começou uma pregação de 1 minuto apenas. Onde o locutor daquela voz e aquelas palavras falavam sobre esperança. Eu não lembro exatamente o que era, mas falava sobre esperança, sobre projeto de Deus na vida, da minha vida, no caso, na sua vida, sabe? Ele falava assim, você pediu uma resposta. Gente, juro pra vocês, falava assim, você pediu uma resposta e a sua resposta, ela está tão perto, mais perto do que você imagina. E falava sobre cura, alguma coisa relacionada à cura, à esperança de resposta. Eram essas as palavras, eu não sei falar pra vocês de uma maneira organizada. E nisso eu chorava mais ainda, porque eu falei, gente, Deus praticamente usou uma pessoa pra falar comigo agora, nesse exato momento. E aí eu me acalmei, depois o Gabriel chegou do passeio com o Harvey, que é o nosso dog, e esse cachorro nunca late, ele nunca late, mas esse dia ele latia e olhava para um ponto fixo, que era mais ou menos perto ali onde estava meu celular, latia e olhava para um ponto fixo, latia e olhava para um ponto fixo, e aí eu fui até o Harvey chorando e falei, pode se acalmar, eu já entendi, eu não sei por que eu falei isso, né, mas eu falei, pode se acalmar. Eu já entendi. Nisso o cachorro deitou. Ele deitou e ficou assim, olhando assim, sabe? Bem quietinho. Aí eu pensei, putz, que massa. Muito legal o jeito que Deus fala com a gente. Passou esse dia. No outro dia, cedo, dia 17 de julho, fui pra academia. E quando eu cheguei na academia, eu tinha feito uns 2 ou 3 exercícios.
minha mãe me liga falando que ela precisava falar comigo urgente. Aí eu pensei, como assim? Essas horas, né? Porque geralmente ela fala comigo à tarde, né? A gente vai se falar à tarde. Aí eu falei que eu não poderia naquele momento, que eu estava treinando, mas que em breve eu estaria em casa. Daí ela podia ir em casa falar comigo. E nisso, passou uns minutos, o Gabriel veio até mim e falou: olha, eu preciso resolver algumas coisas em casa, porque eu acho que meu site tá fora do ar e a gente trabalha com vendas online. Então, a gente, tipo assim, quando dá esse tipo de problema, a gente tem que sair de onde a gente tá, tem que pegar o computador e resolver. Aí eu pensei, né, já entendi que eu não vou treinar hoje, então vamos embora. E quando eu cheguei em casa, tava minha mãe e meu irmão. Ela falou assim pra mim, tirou o celular do bolso, eu sentada na mesa. Na verdade, eu fui fazer um cafezinho, daí ela falou, não, senta aqui, vamos conversar. Daí eu já tava assim, ai, meu Deus do céu, problemas agora, você vai vir com BO? Aí eu sentei, eu tava assim. Aí ela, então, eu não disse pra você que a sua fé era linda e que você ia tomar o seu remédio? Eu assim, Aí ela, então. Aí ela pegou o celular dela e me entregou na minha mão. Eu vou deixar um trechinho do vídeo aqui pra vocês. É a primeira vez que eu vou me expor assim na internet. Há males que vêm para o bem, né? Ainda bem que eu não sou tão famosa. Eu não sou famosa. E esse aqui é o vídeo, esse é um trecho do que aconteceu naquele dia. Ó, vem ver esse caixa final que é de verbo, faz favor. Tá, lê essa mensagem aqui. Eu vou botar seu café aqui pra você, peraí. Não, depois você faz. Ó, vê esse fechamento de caixa aqui. Então você vai tomar seu remédio. Que isso? Você vai tomar seu remédio sem mais pagar. Deus te deu a resposta de tudo que você estava procurando até hoje. Você vai tomar o seu remédio, tá? Deus te deu o retorno, tá? Deus te deu o resultado da sua conquista. Filha. Sim. Às 7 horas da manhã, daquele dia, do dia 17, os advogados receberam a positiva do meu processo. Eu, então, havia ganhado do Estado e havia ganhado o meu tratamento com as mãos abençoadas de Deus. Esse aqui é o meu remédio. Vou assinar o remédio. E sem a benção dele, isso não teria acontecido. Sem a benção dele, isso não seria um testemunho, né? Seria só mais um caso. Mas eu aguentei. Eu prometi pra ele que havia coisas que eu daria mais importância do que a minha estética. E realmente, igual a juíza disse na primeira negativa do processo, era só uma questão física. Eu não tinha que me tratar naquele momento e realmente eu não tinha que me tratar. Porque eu aprendi tanto, eu fui tão forte, eu aguentei tantas coisas depois disso, porque as coisas começaram a ficar irrelevantes, sabe? Eu já tinha passado por uma doença, eu na minha cabeça eu já tinha passado, entende? Eu já tinha passado, eu não tinha mais ela. No entanto que eu nunca falo, eu pouco falo que eu tenho uma doença, eu nem gosto de, quando saem essas palavras da minha boca, eu me sinto um pouco pesada. Então Deus me disse por diversas vezes, seu time tá forte, pode ficar tranquila. E aí eu comecei a buscar incessantemente o meu desenvolvimento. O resto me foi acrescentado de uma forma pacífica, rápida, até 3 anos eu esperei pelo tratamento, na verdade quase 4 anos. Podem ver, eu tenho cílios agora, eu tenho pelo na sobrancelha e eu tenho o tratamento.
Inclusive, esse aqui é o pote que estava na foto da capa do meu celular há uns 5 meses atrás. Exatamente esse. Vou colocar aqui pra vocês a foto de capa que eu tava usando. Vou borrar uma ou duas coisas aí que são conquistas pessoais que eu quero obter em breve. E depois disso aqui, nada me segura, nada me abala. Isso é só o começo. E um dia, pra finalizar, um dia Deus falou pra mim assim, você está sendo usada para que as pessoas ao seu redor acompanhem o teu processo e que as pessoas ao seu redor entendam que independente de qualquer circunstância que elas passarem, eu estarei lá. Eu bato a porta. Se elas deixarem eu entrar, eu vou fazer na vida delas milagres acontecerem. Eu vou fazer na vida delas com que as coisas, todas as coisas sejam acrescentadas. E, gente, desde então, eu tenho vivido, assim, o extraordinário. Eu tenho vivido dias melhores após o outro. Meus exames estão lindos, muito bons. Eu faço exames de rotina, né? E nunca dá nada de errado, para a glória de Deus, porque ele não faz um serviço meia boca, né? Ele faz o serviço completo. Eu acho até emocionante que algumas pessoas importantes à minha volta pediram para Deus, ou seja, elas entraram em conexão com Deus, tipo assim, pessoas improváveis entraram em contato, em conexão com Deus, para pedir por mim, para interceder por mim. Isso foi lindo. A forma que elas me contam é linda. Com certeza farei mais vídeos com mais detalhes sobre esse testemunho. Mas é isso, gente. Opa, esse aqui já acabou, porque eu tô no segundo pote. É essa a minha conquista. Melhor presente que eu poderia ganhar esse ano. Melhor presente de aniversário, melhor presente de tudo. Na verdade, eu tenho um que é melhor que esse ainda, que tá sendo a presença do Espírito Santo, todo esse discernimento e sabedoria que ele vem acrescentando na minha mente. Esse foi o melhor presente. Esse foi o meu melhor presente, porque tá acontecendo tanta coisa boa na minha vida. Graças a Deus, tantos micro milagres. Gente, se eu parasse pra contar pra vocês, a gente ia ficar aqui o dia todo. Assim, eu desejo isso pra todas as pessoas. Eu quero transbordar isso cada vez mais, porque é muito bom. A gente só tem a ganhar, só tem a ganhar. E foi esse o meu testemunho sobre o meu tratamento. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual é o processo que você tá esperando vencer. Vou interceder por você, pela sua situação. Se você quiser, me manda um direct lá no @MatiasSuellen. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo, meus 2 Instagrams. E é isso. A paz pra vocês. Beijo.